Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conta Comigo. É com muito prazer que eu tenho te recebido aqui nesse ambiente maravilhoso, esse projeto que depois que nasceu só faz decolar. Então, no primeiro episódio já foi um sucesso, onde recebemos aqui no estúdio da Impacto, estúdio de gravações, o grande profissional de mão cheia, Pedro Alexandre. O cara é diferenciado demais. O podcast dele foi um sucesso, um sucesso. O amante do marketing, o cara faz vídeos como ninguém. E é com muito prazer que a gente vem para lançar o segundo podcast. Esse podcast conta comigo que nasceu três pilares, os pilares do contar, né? Primeiro do contabilidade. Vamos falar muito sobre contabilidade, como a contabilidade pode impactar o teu negócio, falando de forma muito disruptiva, muito natural, mostrando que através dos números teu negócio pode sim ser impulsionado. Segundo pilar é o pilar do contar histórias. Aqui a gente vai contar muita história, a gente vai bater papo, tomar muito café e compartilhar com vocês histórias extraordinárias. E o terceiro pilar é o conta comigo. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Então, aqui a gente vai ter muito network, a gente vai ter muita troca de ideia e você pode, de fato, contar com a gente. Beleza? E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Matheus Neri, que é nascido e criado em João Pessoa, pai da Beatriz, marido da Yasmin. O Matheus, gente, ex-lavador de carro e hoje empresário contábil. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Ex-lavador de carro e hoje empresário contábil, sócio fundador da Atalanta Soluções Empresariais. E o cara está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, Matheus. É um Obrigado. prazer te receber, meu irmão. Ei, Fica à vontade, num bate-papo muito descontraído. show Seja de muito bola. bem-vindo. Obrigado pelo convite e parabéns pela atitude de começar esse podcast e que seja o segundo de muitos. E também parabéns pela estrutura, por esse estúdio, tá muito bonito. Cafezinho top, parabéns, viu? Estou muito feliz de estar te recebendo. Cara fantástico, não só. Eu costumo dizer que para ser um excelente profissional, você tem que ser baita ser humano, né? Com esse casamento aí não dá certo. E você eu posso conhecer de perto, um cara extraordinário. E, cara, primeiro, vamos começar contando quem é Matheus Nery. Vamos lá. Na correria do dia a dia, a gente nem para pensar quem a gente é, né? Já chegou com os pés na porta com essa pergunta. Mas parando para analisar agora, eu acredito que eu seja um cara sonhador. Matheus Neri é um cara sonhador que pensa em fazer coisas muito grandes. Aliás, já está fazendo, né? O fato de ter 25 anos, ser ex-lavador de carro e já estar começando uma empresa em uma área muito boa, que é a contabilidade, eu acredito que já seja o começo de um sonho muito grande que eu tenho, de ser um grande empresário, de ter um ecossistema para soluções empresariais. É o que a gente quer fazer, já começou a fazer, entendeu? Top, Matheus. Fala um pouquinho como foi essa história, onde começou a lavar carro. Fala um pouquinho dessa fase da sua vida, Uhum. né? Claro que não foi uma fase boa, né? É importante a gente entender. Mas eu acredito que foi uma fase importante para construir o Deus de hoje, né? Com certeza. A fase de Lava Jato, ó, pessoal, se você teve um passado que você teve alguma dificuldade, você foi garçom, não sinta vergonha disso. Eu não sinto vergonha de ter sido lavador de carro. Na verdade, eu tenho orgulho de ter sido lavador de carro e ter saído de lá, aumentado de patamar, digamos assim, e continuar subindo, né? Eu cheguei lá através da indicação de um amigo meu que ele tinha uma barbearia e ele queria abrir junto com a barbearia um lava-jato. Então ele me chamou para trabalhar lá, né? Tinha acabado de sair do ensino médio, então eu fui trabalhar lá, aprender a lavar carro, aprender a ser um profissional, porque eu não tinha trabalhado até então, fazendo alguns bicos. Então foi lá que eu comecei a me descobrir como uma pessoa profissional. Inclusive, depois que eu saí de lá, ninguém aspira melhor que eu. Não chegou uma pessoa lá que aspira melhor que eu até hoje, viu? É, isso aí. E é o que eu digo sempre, né? Não importa o que você vai fazer, faça o melhor, Com né? certeza. Não importa. E toda função, toda profissão é digna. E, cara, como foi essa virada de chave? Fala um pouquinho como foi sair do Lava Jato, para onde você foi depois disso,
Fala um pouquinho sobre a história, até hoje chegar e estar empreendendo, que não é fácil. Fala também um pouquinho sobre a Atalanta, soluções empresariais, quem quer falar, quem quer contratar a Atalanta, quem quer conhecer a Atalanta. Fala um pouquinho pra gente, cara. Com certeza. Bom, eu trabalhava no Lava Jato, mas eu não tinha um salário muito bom lá. Enfim, mas também não tinha muita perspectiva. É porque eu não tinha uma formação, um estudo, a mais ali. De fato, eu só sabia lavar o carro. Inclusive, eu acho que tu nem sabe, nessa época eu fazia faculdade de inglês. Coisa que não tem nada a ver Nada a com o ver, né? que a gente está fazendo hoje. É, Inclusive, eu tranquei e abandonei, enfim. Então, do Lava Jato, eu fui ser estagiário em um escritório de contabilidade. Então, foi lá que fui para esse mundo empresarial, digamos assim. Ali eu fiquei por dentro de quanto as pessoas faturavam, as empresas faturavam, e aquele ficou na minha cabeça. Então, já tinha dentro de mim algo ali de empreender, só que estava adormecido. Quando eu fui para o escritório, foi lá que eu vi, ó, despertou. caramba, esse aqui ele vende, esse aqui faz esse serviço, tem esse faturamento. Então, tudo isso foi entrando na minha cabeça. Claro, o ambiente, porque não falando mal do Lava Jato, mas é algo bem mais simples que um escritório. Escritório, você tem que ter uma gestão ali mais, você sabe, né? Você tem um escritório, tem uma gestão ali mais detalhada. Você tem que estar sempre de olho ali nos clientes, nos seus funcionários. Eu assisti o dono do escritório trabalhando, montando a empresa dele e pensando, quando eu for fazer a minha, vou me espelhar nele também. E os pontos fracos dele eu não vou fazer, claro, né? Que ele tem que analisar os pontos fortes e os pontos fracos. Ó, você trabalhar em um escritório de contabilidade não quer dizer que você vai ter sucesso na vida empresarial, porque você sabe como é que funciona questões de impostos, enfim, nada garante, né? Então você tem que estudar outras coisas também. Então, enquanto eu trabalhava lá, eu também estudei essas questões de marketing, como tratar o cliente e etc. E empreendia em paralelo ao escritório. Então, era carrego. Às Chado. vezes fazia hora extra, chegava em casa, tinha que fazer as demandas dos meus clientes. Mas a vida é assim, é batalha. Se você quer algo na vida, você tem que batalhar. Muito custo que muito vale, né? Enfim, E assim, o que é que eu costumo partilhar equipe com as pessoas que estão ao meu, principalmente com a minha equipe? Trabalhar em uma equipe, sabe, ela tem um peso muito mais forte que você trabalhar em uma outra empresa. Um empresário contábil, uma empresa contábil, um escritório de contabilidade, ele atende diversas empresas. Então, se você trabalhando numa empresa de contabilidade, você vai conseguir evoluir muito mais do que uma pessoa que trabalha apenas em uma empresa. Então, você consegue se adaptar à diversidade de perfis de cliente, de humor de cliente, de tipos de sabe? negócios, né? Então, você vai conseguir ser mais dinâmico, ser mais proativo. Então, você vai ter que aprender sobre vários tipos. Então, eu costumo dizer à minha equipe, cara, você está na feita, porque saindo daqui você trabalha em qualquer outro. Não que seja garantido sucesso, vai de cada profissional. Mas o que foi que você, quando entrou lá no estágio de contabilidade e tal, o que é que você viu? Você viu uma oportunidade e disse, poxa, eu acho que aqui eu posso influenciar, ajudar pessoas, que é onde eu devo investir. Com certeza. Lá eu me descobri não só como profissional, mas também descobri que eu poderia ser um bom empreendedor, né? E lá é um ambiente Mas o desafiador. empreendedor saiu logo? Não, foi depois. Foi uma construção, Sim. entendeu? Porque lá dentro você tem Porque que não é fácil ser, empreender, né, com Matheus? certeza. Se você me disser que foi empreendedor de Não, lata, com você foi certeza não. construindo, então. Foi uma construção. Porque como você falou, um escritório é uma escola. Primeiro você tem que se tornar um profissional ali, senão você não sobrevive, digamos assim. E eu tentei o máximo ali e consegui ser um dos melhores do que eu fazia, claro. Não tinha mais experiência que os outros, não tinha mais estudo que os outros, mas força de vontade e a garra ali, fazer hora extra, com certeza eu tinha Era com e você mesmo. foi ali que eu me descobri como um profissional. Então, em qualquer lugar que eu for trabalhar, eu vou me desenrolar. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Show. Não só do empreendedorismo, porque empreendedorismo envolve risco, enfim. Mas o que eu for fazer, com certeza eu vou descobrir um jeito. Só não E tem. que o empreendedorismo ele pode estar dentro da empresa que você trabalha. Às vezes a turma, tá, gente? Empreender não é só para abrir seu negócio. É, Você pode empreender dentro da empresa que você trabalha. Vamos explicar isso. Eu costumo dizer que se quer algo diferente, faça algo diferente.
trabalha numa empresa que todo mundo faz a mesma. Cara, qual é o diferencial? Você acha que você vai bater o ponto de 18 e tá tudo certo? Eu costumo dizer à minha equipe, quanto muito se divertem, eu estou estudando, me qualificando. E na Isso hora mesmo. que eu converti, então, é isso, é buscar conhecimento incessantemente. E você me trouxe aqui que é um eterno estudioso, sempre buscando evoluir na vida pessoal e na carreira profissional. Me diz aí, como é que é isso aí, cara? Bom, quando eu estava trabalhando lá, eu já tinha um plano de sair e empreender, certo? Mas não é tão fácil assim você empreender, você mesmo sabe. Então eu quis sair de lá o mais preparado possível. Então, comprei curso, já comprei mentoria, assistia muitos podcasts sobre negócios, não só negócios de contabilidade, mas negócios em geral, para eu sair de lá o mais preparado possível. Com certeza foi algo que agregou muito valor quando eu saí, entendeu? Inclusive eu te dei até um livro chamado Não Faça Networking. E ele tá aqui, viu? Terminou? Grande, ué. É, Terminei tá na não, mas ele metade. tá aqui, viu? Ó, não, Ó, não faça networking. presente, eu agradeço, viu? Ó, tá comigo aqui a câmera. Tem que terminar de Livraço, ler, um hein? livraço. É. É, ele fala muito sobre network, Então, história. Fala muito que, ó, presente do Matheus. Obrigado, viu, Matheus? Eu já agradeci ao tamo junto. Matheus, Instagram. Fala um pouquinho sobre um atleta e que ele diz o seguinte: construa pontes e crie conexões, viu, Renan? Você que está me assistindo, construa pontes e crie conexões. Então, É, o network ele te traz resultados extraordinários. esse livro significa o seguinte: se você quer empreender, não só a parte técnica tem que estar bem estruturada, bem afiada, mas a parte pessoal também, como você falou no começo do podcast. Porque empreender é algo muito desafiador. Então, quando eu saí de lá, foi na prática que a gente foi descobrindo isso, que você tem sempre que estar estudando se você quer de fato empreender. Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, empreender, ao mesmo tempo que ele é fácil, entre aspas, ele é muito difícil. Fácil que eu digo assim, dá para você empreender de casa. Não é igual antigamente, que você tem que ter um ponto, E ter trazendo uma essa, e loja. trazer essa conhecimento. Eu fico muito chateado porque as pessoas inventaram o grupo do WhatsApp, é o muro das lamentações, né? Uma vive nos WhatsApp brigando, reclamando, murmurando. Cara, hoje você tem cursos gratuitos, você tem plataforma online que É, antigamente não tinha, cara. exatamente. Sebrae, Escope tem uma plataforma riquíssima de cursos gratuitos. É, até a FGV também Com tem. O certeza. CRC da Paraíba tem convênio com o CRC que tem uma universidade online gratuita. O Não CRC da tem desculpa. Paraíba tem curso, palestras gratuitas. Então, assim, não tem. Agora, a gente tem que criar uma geração que quer fácil, É, né? Tem que buscar conhecimento, né, Matheus? exatamente. Eu falei que empreender hoje está fácil, entre aspas, e ao mesmo tempo está difícil, porque isso, esse acesso à educação, tá para todo mundo. Então a concorrência também é maior. Para você empreender hoje, você tem que ter um diferencial. Senão você vai ser seu produto vai ser um commodity ali. Por isso que eu digo que tá difícil, tá fácil, mas também tá difícil. Inclusive, a nossa empresa, a Atalanta, a gente pensou nisso, nessa questão do diferencial. E a gente não quer ser só uma contabilidade que envia impostos para o cliente. De fato, dá até uma agonia de enviar só impostos para o cliente. Dá notícia ruim, entendeu? Então a gente quer ser uma contabilidade também consultiva. Pô, você está errando aqui, você deve fazer dessa forma aqui, senão você vai levar uma multa, você vai ser fiscalizado. Você tem como diminuir o imposto da forma correta fazendo isso aqui. Dá trabalho? Dá, mas no final você vai economizar. Então esse é o diferencial. E fora esse também, a gente está com um projeto, a gente já iniciou esse projeto, na verdade, né? De trazer o BPO financeiro. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é o BPO financeiro. Basicamente, é a terceirização do setor financeiro de alguma empresa para a gente. Ou seja, a gente faz um casamento da contabilidade consultiva com o financeiro. E isso cria muitas oportunidades para o negócio, para ele tomar decisões lucrativas. Então, esse é o diferencial que a gente faz. Entendeu? E hoje o BPO financeiro é uma oportunidade não só para empresas contábeis, mas para o empresário, né, Matheus? Porque o empresário, ele não foi
capacitado e muitas vezes ele não sabe gerir o dinheiro. É. E aí é onde entra o especialista financeiro, né? Fala um pouquinho, Matheus, o que é que a Atalanta faz, o que é que ela busca, como que faz para conversar com o Matheus. Um pouquinho sobre o BPO financeiro. Bom, falando um pouco sobre a minha visão desse negócio, né? Antes de ter esse BPO financeiro. A gente atendia muitos clientes na contabilidade que não sabia o quanto faturava, não sabia quanto de custo ele tinha no mês e o pior, não sabia o lucro. Então, para mim, é um absurdo um empresário ter um negócio não saber o lucro. Não sabia nem o faturamento, quem dirá o lucro. Entendeu? E é algo simples. Você pode começar sendo uma empresa pequena, utilizando uma planilha. À medida que você cresce, você utiliza um software. Mas o software, ele é tão bom quanto as informações que você coloca nele. E o empresário ali, muitas vezes, ele não tem o conhecimento do setor financeiro ali para tirar as melhores decisões financeiras para o negócio dele. Então é aí que a gente entra. Como é que você interpreta o fluxo de caixa? Como é que você precifica da forma correta? Então, muitas vezes, o empresário está focado ali em vendas, em trazer receita para o negócio e ele esquece de cuidar do dinheiro que já entrou. E é aí que a gente entra. A gente, você tem que fazer o financeiro dessa forma. Quando o seu software estiver bem alimentado, a gente tem que interpretar os números dessa forma. E a gente dá opções de decisões a partir disso. Se você investir nisso aqui agora, você não vai ter caixa lá na frente. Você vai acabar pagando aquele fornecedor com juros, que vai afetar o seu lucro no final. Esse é só um exemplo do que a gente faz lá na Atalanta. Beleza? Boa demais. Pessoal, aqui recebendo você que está entrando agora, tem um pico aqui de telespectadores do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos ao Conta Comigo. Para quem não conhece, eu sou Vinícius Moraes, apresentando esse lindo projeto. E a gente está recebendo aqui o Matheus Neri, que é empresário contábil, amante da contabilidade, sócio fundador da Atalanta Negócios Empresariais, Soluções Empresariais, né? E é isso, fica com a gente que a gente começou agora e ainda tem muito bate-papo. Mas, Matheus, fala pra gente, quando foi a virada de chave, você dizer, bicho, eu tenho que largar tudo, pode acontecer, mas eu vou me dedicar à Atalanta. Hoje a gente está acompanhando o PC, inclusive com oportunidade de trabalho, né, de vaga lá na sua empresa. Exatamente. Fala A um gente tá pouquinho atrás do sobre currículo aí. essa virada de chave, foi que houve para dizer, não, peraí, agora tem que ser. Na verdade, foi função de vários fatores, né? Como eu te falei, eu trabalhava ali, aprendia, dava o máximo no escritório, mas eu já tinha na minha mente que eu ia sair do escritório e abrir o meu próprio. Ou abrir outro negócio. Enfim, eu queria ser um empreendedor. Só que eu saí mais cedo do que deveria por conta de alguns desajustes, desentendimentos com o pessoal do trabalho o pessoal de onde eu trabalhava. Então eu saí mais cedo do que eu deveria ter saído, digamos assim, certo? Então foi a união do meu desejo de empreender com problemas que eu estava tendo no antigo emprego que eu Acelerou o tinha. processo. Acelerou o processo. E eu pensei, não, eu não vou sair daqui para arrumar outro emprego. Essa vai ser minha oportunidade de tentar empreender, correr esse risco. Porque vamos supor que eu entrasse em outro emprego ali. Eu não iria ter outra oportunidade de empreender tão próxima. Só quando de fato estivesse me sentindo totalmente pronto, digamos assim. Eu disse, não. Falei com a mulher, disse, eu vou sair, vou fazer isso aqui. Tem que falar com a mulher. É. Inclusive, quando depois que eu me demiti, no mesmo mês, a gente recebeu a notícia que ela estava grávida. Então, foi um gás a mais que deu ali para eu dar certo no empreendedorismo. Entendeu? E Eu quem me nasceu? Você falou demiti, em estar grávida, quem nasceu, então? nasceu minha princesinha, Beatriz, o amor da minha vida. Minha princesa, eu amo ela de verdade. Há quantos anos? Ela tá com Meses, 4 né? meses. 4 meses. Meses. Filho e pai, como é que tá? É cansativa. Claro que é muito mais cansativa para a mãe, né? Então, as mães que estão assistindo empreendedoras, com certeza é difícil ter mãe, mas para o pai também é difícil. Você trabalha ali o dia inteiro empreendendo para trazer o sustento para dentro de casa e também você tem que cuidar da sua esposa e da sua filha. É um Entender, desafio. família, filha, Entre outros projetos aí isso, que ninguém exatamente. sabe, mas
Isso, Matheus. É muito feliz. O projeto Conta Comigo vai falar muito sobre histórias empreendedoras. E hoje, qual é o maior desafio da Atalanta de empreender, de gerir pessoas, negócios, receita, Uhum. despesa, vendas, marketing? Qual é o maior desafio hoje? O maior desafio, na verdade, o projeto que a gente tem hoje em dia, porque você sabe, contabilidade às vezes depende muito de indicação, o que Sim. não é o ideal. E às vezes não vem indicação, um cliente sai ali, afeta seu fluxo de caixa, você pode acabar até no prejuízo. Então a gente está com um projeto para expandir a nossa empresa para o meio digital, através do meu perfil lá no Instagram, inclusive. Sigam lá no Instagram, @MatheusNeriAudaz, Mateus com TH, Neri com Y, Nery. Então a gente está com esse desafio de sair do analógico, digamos assim, e ir para o mercado digital. Entender de funil de vendas, de social selling, que é usar a sua imagem para se conectar com o público e, de fato, vender um produto ou um serviço ali. E a empresa, hoje em dia, que não está se adequando a isso, não está no digital, muito provavelmente ela vai quebrar. Então a É. gente quer evitar isso, a gente quer ir para o meio digital também. E hoje a Atalanta só tem uma fonte de receita. Bom, hoje, oficialmente, a gente tem a contabilidade, a terceirização do setor financeiro, a gente também tem o certificado digital, mas ali é algo mais acessório. Mas a gente tá produzindo infoprodutos também, Para vender no planilhas, digital. exatamente. Porque o empresário que ele começa ali, vamos dizer um MEI, ele começa ali, ele não tem orientação nenhuma, ele não tem controle financeiro. E ele também não pode pagar um software financeiro caro, 50, 80, R$ 100. Ele pode muito bem comprar uma planilha muito boa, com dashboards, gráficos, e é muito intuitivo, ele Com pode, baixo custo. com certeza, ele paga ali uma vez e usa para sempre. Que atende a necessidade Com dele. certeza. No momento que ele crescer, que tiver necessitando do sistema, né, ele vai lá É, e vai chegar um momento que ele vai vender muito, a planilha não vai ser o suficiente, aí ele contrata um software. A gente também indica o software para você, claro, você pode contratar qual software você quiser. E a gente também tem outros produtos que a gente está produzindo para vender, para distribuir para os empresários, como e-books, de fato, informativos e ferramentas para que ele possa crescer cada vez mais. Perdão. E é isso, gente. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, conta comigo. Segundo episódio, bombando, recebendo Matheus Nery, esse cara fantástico. E você que quer apoiar esse projeto, você que quer a sua marca, o seu negócio aqui, você que quer ser um colaborador do nosso podcast, fala comigo, tá? Me segue lá no Instagram, Vinícius Moraes JP. Fala comigo, me manda um WhatsApp, me manda um direct e vem contribuir para esse projeto. Matheus, tem uma fase do podcast que eu jogo um pouco pesado. Tem algo que o Matheus se orgulha e tem algo que ele fez que o decepciona? Caramba, pergunta difícil. Algo que me orgulha e algo que me decepciona. Cara, o que eu me orgulho, como eu falei no começo, eu saí de lá de um lavador de carro, eu já fiz bico de garçom, de servente e pedreiro. Não deu muito certo, mas é isso. Me orgulho é ter saído de lá, ter me descoberto um bom profissional e agora está no caminho de realizar muitos sonhos. Já estou realizando um sonho, que é o de empreender, e estou no caminho de realizar muitos mais sonhos, sejam profissionais ou pessoais. Então, eu ter me desbloqueado, estar em movimento atrás disso, indo para cima, é algo que me orgulha, porque eu sempre fui um cara meio retraído, um pouco tímido, e Tá quem olha o evoluindo. Matheus antes e olha o agora, provavelmente não me reconhece mais. Eu tô indo para cima. Agora, algo que me decepciona, que é algo que eu fiz, caramba, Sem filtro, tá? Algo que Matheus fez que, poxa, não fui eu, cara. Eu me envergonho de ter feito isso. Eu queria ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor. tem que procurar aqui na minha mente, que eu não lembro de cabeça. E hoje, qual é o motivo que faz Matheus sair de casa e trabalhar? Bom, primeiramente, minha filhinha, Beatriz, que nasceu, Bia.
também a minha esposa. Eu quero entregar o melhor para elas, claro. Dar uma vida digna. Pessoal, não é sobre dinheiro, entendeu? O Vini sabe aí que dinheiro não é tudo. Mas você dá um conforto, você poder ir no mercado sem precisar ficar olhando o preço. Quem é pai sabe, você tá na farmácia direto, toda semana você tá na farmácia. Então você precisa dar o melhor para sua esposa e para sua filha. Então é isso que me move hoje. E hoje, Matheus, no mercado empresarial, nos negócios, vale tudo? Não. Eu acho que no mercado empresarial você tem que ter ética, tem que ter palavra. No mercado empresarial tem contratos, tem coisas jurídicas, mas eu acho que o primeiro é a palavra. A palavra de um homem, a palavra da mulher, enfim. Você tem que ser verdadeiro ali. Então não vale tudo. Passar a perna nos outros, roubar colaborador. Isso eu não faço e não quero perto de mim pessoas que fazem isso. E também um adendo, né, sobre essa questão de contabilidade. Eu acho que eu sei que o imposto no Brasil ele é alto, mas se você quer ser alguém na vida, você quer ser um milionário, como muitas pessoas empreendendo hoje querem, você tem que já começar fazendo certo. Já tem que começar pagando imposto, entendeu? Não sei se tu deu para entender a ideia do Sim, que eu sim. tô falando. É porque muitos acham que você é mais barato que na ilegalidade e não entende que isso só atrapalha a gestão do negócio. O crescimento do negócio tem algo também muito forte espiritual, que nunca vi ninguém prosperar passando a perna no outro, fazendo algo errado. Ó, Pode até por um tempo, né? Depois a queda é grande. eu pago meus impostos tudo certinho. Por quê? Porque eu gosto do governo, eu acho que tem um retorno, aí já é outro assunto, mas não é por isso. Porque eu quero ser milionário, eu quero ter um patrimônio no futuro. Então você tem que começar a construir da forma correta. Imagine, você tá aqui famoso, com um patrimônio alto, e a Receita Federal, a Justiça vai lá e procura o seu passado, vê que você sonegou tal imposto. Aí é que você se lasca, entendeu? Então, se você sabe que no futuro você vai ter um patrimônio, você vai construir algo de valor, então comece a fazer tudo certinho. Não faça nada por debaixo dos panos, nem joga poeira para debaixo do tapete. Faça tudo certinho. E não é porque eu trabalho com contabilidade. De fato, como ele falou, tem que fazer isso para você ter o controle do seu faturamento, dos seus custos. Isso você está empreendendo no escuro. Está jogando dinheiro no lixo. E Não só hoje, isso, mas entre vários outros motivos, né? e hoje o Matheus sonhador, o que é que ele está visualizando lá no futuro? O que é que o Matheus sonhador, o Atalanta, qual é a visão de futuro? Cara, minha visão de futuro é um ecossistema empresarial, mais voltado para a parte financeira e contabilidade, porque a gente começa trabalhando o empresário ali de baixo, ajudando o MEI a abrir o CNPJ, dando uma planilha para ele se situar no financeiro, indicando softwares financeiros, parceiros estratégicos para ele, fazendo a contabilidade, fazendo o financeiro dele. Isso desemboca na pessoa física dele também. E a pessoa física dele vai construir um patrimônio e também precisa dessa gestão, precisa de planejamento sucessório, envolve jurídico, envolve investimentos. Então, tudo que envolve essa parte empresarial e financeira é o que eu almejo dentro da Atalanta. Então, vai ter o pessoal empresarial, a contabilidade ali, tudo que envolve a construção do patrimônio da empresa e do empresário ali. Claro que no meio do caminho a gente pode reorganizar a rota, mas no momento é isso. E é isso aí, você que está nos assistindo, pega o aviãozinho lá, compartilha É. o nosso link, compartilha para todo mundo, aquele teu amigo que você, poxa, esse assunto aqui é para aquele meu amigo lá que está precisando desse auxílio, manda lá, compartilha e se inscreve no nosso canal. Muito podcast bom vem por aí. Não, você não perde de esperar, contribua também. O podcast aqui é muito dinâmico, então você vai estar indicando, Vinícius, eu queria estar muito sobre inteligência artificial. Eu queria entender, Vinícius, sobre RH, sobre gestão de pessoas. Fala um pouquinho sobre automação, a diferença entre automação e tecnologia na contabilidade, enfim. É isso que você precisa fazer. Entre em contato com a gente, porque a sua contribuição é muito importante. Você vai indicar quem você quer sentado com a gente, qual é o tema que você quer ouvir. E aí, puxando o gancho, Matheus, sobre tecnologia,
Como é que você vê aí a questão da inteligência artificial, com a automação, a informação da contabilidade, a tomada de decisão, tudo muito dinâmico, muitos profissionais ficando para trás, muitos profissionais ficando para trás, e o mercado não perdoa, sai engolindo a pessoa, esse ritmo frenético por crescimento, por cliente, um combate excessivo sobre o honorário contábil. Fala para gente como é que você vê todo esse ecossistema. O que eu estou percebendo é que a inteligência artificial vai dominar o mercado, já está dominando e muitos empresários não estão percebendo. Direto eu recebo anúncio ali de um programa atrelado a uma IA, robozinho no WhatsApp que faz conta, que faz seu financeiro, robozinho que produz e-book. Então, quem Livros, né? Eu já vi até é, um aplicativo que faz o seu livro. faz o Né? design, faz tudo. Então, as pessoas estão indo para cima disso. Tem muita gente já vendendo IA. Não precisa ser uma empresa grande. Não precisa ser um Google da vida, um Microsoft. Tem gente já vendendo um acesso ali a um IA no WhatsApp por 40, 50 reais. Então, as pessoas já estão saindo na frente. E quem não for atrás disso, talvez procurar usar para si ou, de fato, vender algum IA, provavelmente vai ficar para trás. Entendeu? No campo ali da contabilidade, do BPO financeiro, já está sendo muito usada essa questão de conciliar as contas bancárias, você categorizar os seus gastos para ter a informação melhor ali, Cruzamento de dados. cruzamento de dados rico da demais. Receita Federal, inclusive. Então, tem que ficar atento a isso. Eles vão engolir o mercado, já estão engolindo. E assim, a gente tem experiências de clientes que não acreditam nisso, fazem a movimentada, fora a movimentação, sem faturamento oficial, e aí os cruzamentos de dados municipal, estadual, federal, inclusive federal, tá pegando muita É um gente, e um problema. prejuízo gigantesco, e aí os caras chegam e dizem, poxa, lá do Matheus, que me orientou e eu fiz de forma errada, e aí é tarde demais, né? O prejuízo já é grande. Como é que você vê esse cruzamento de dados, a parte fiscal, a parte financeira com o Banco Central, imposto de renda, que está aí no período de imposto de renda, como é que você vê isso? E o que é que você acha que vai ser o futuro da contabilidade? Bom, eu vejo de certa forma que o empresário ele tem que ficar atento a isso e não achar que a Receita Federal, os órgãos municipais e estaduais estão de brincadeira. Imagine, você é um MEI ali, você paga R$ 80 por mês ali na guia, não declara da forma correta, e em um certo dia, uma certa noite, você vê lá que tem R$ 5.000 de dívidas de impostos a pagar, sendo que você tem um faturamento de R$ 2, R$ 3.000. Isso aí quebra o seu negócio, porque você não escutou um profissional, porque você não acreditou que a Receita está investindo em tecnologia para saber o que é que você está fazendo, e no final você se prejudicou. Porque a Receita não vai dizer, ó, estamos investindo nisso, estamos com essa técnica, estamos com essa estratégia para pegar os sonegadores. Eles não vão dizer. A gente só vai saber o que, é que eles estão aprontando, entre aspas, quando as pessoas estiverem caindo ali na malha fina. E tá cada vez mais comum, né? Matheus, tem um negócio que está vindo aí que vai derrubar muita gente. Hum. É a reforma tributária. E aí? IBS, CBS, enfim, muitos profissionais de contabilidade estão assustados com toda essa mudança, que é uma a longo prazo. Como é que você tem visto isso, meu amigo? É assustador, alguns impostos vão ser substituídos, outros não. Como é que você vê essa reforma tributária? Qual é o olhar do Matheus com isso? O meu olhar é que, não sei se vocês já sabem, mas já saiu a lei da reforma tributária. Ela vai ser implantada em etapas, né, durante alguns anos, mas a gente só vai saber como vai ser de fato na prática. A gente só vai saber os pontos positivos e os pontos negativos na prática. Inclusive, vamos supor, você assiste o Jornal Nacional lá. No Jornal Nacional, eles só vão falar que vai ter dois impostos agora, e a cesta básica vai ter um tipo de cashback, mas eles não falam tudo o que tem na lei. São muitas páginas e com certeza vai ter várias coisas lá dentro que os empresários não sabem, mas que no futuro vai prejudicar. Por exemplo, dentro da reforma tributária foi aprovado que o MEI agora ele tem que emitir nota fiscal tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E hoje só é obrigado a pessoa jurídica, né? Só pessoa jurídica. Hoje se você vender para uma pessoa física, você não é obrigado a emitir nota fiscal, né? O MEI. Mas lá dentro da lei passou essa norma agora
E você vai ter que emitir para tudo agora. E Então, aí, você pode acabar só emitindo para PJ, não prestar atenção nessa lei por falta de orientação, por falta de uma empresa como a nossa para te orientar, e depois você leva uma multa, ou você é fiscalizado, enfim. e assim, muita gente está sofrendo muito prejuízo gigante, por quê? Porque as informações às vezes chegam distorcidas, venderam que o MEI não computador, isso está gerando um prejuízo gigante. Enfim, dá dó de atender, porque o prejuízo é gigante. E aí o cara diz, ah, mas eu não preciso emitir para pessoa física. E vai e recebe o dinheiro na conta pessoa jurídica. E isso conta como faturamento, aí a notificação vem, a fiscalização, quando você vai ver, o cara está com prejuízo 30, 50 mil. É como você disse, né? Quebra o cara. Esse é o problema, porque muitas vezes o empresário, além de não ter o controle de quanto fatura, quanto gasta, ele mistura contas pessoais com empresariais, recebe do cliente, a pessoa física dele, paga o cartão do mercado com o dinheiro da empresa. Toda essa mistura causa um problema para ele, não só de não ter visão financeira do negócio dele, se está valendo a pena, se é lucrativo, como ele corre o risco de ser fiscalizado, de sofrer uma multa, de ter a inscrição estadual cassada e você não consegue mais emitir nada, nem nota fiscal. Enfim, a federal não tem pena, os órgãos não têm pena. Se você fizer algo errado, e no estado de Provaí, muitos clientes dele não ouviram ele, sofreram fiscalizações, multas que acabaram com o lucro deles. Pode até ser que quebre a empresa, né? Inclusive, essa questão do MEI, o maior problema do MEI é que eles abrem o CNPJ ali, não tem orientação nenhuma, não acham que não precisam de um contador, e no final eles estão chamando a gente para fazer um parcelamento ou para reativar alguma inscrição E estadual, às vezes já é tarde municipal, demais, né? Você e já é tentar tarde resolver algo. demais. Inclusive, nós da Atalanta, eu criei um grupo, uma comunidade exclusiva para o MEI. E lá a gente coloca todo o empresário que tem um MEI ali, né? Para a gente estar ali orientando ele no que precisar. Então, se ele tem uma dúvida mais besta, como é que eu emito a guia? Eu preciso fazer a declaração anual ou não? Mesmo se for zerado, entendeu? Então, eu meio que adotei os MEIs, porque de fato o MEI abre o CNPJ e ele não tem orientação nenhuma. Não é como ele abre com a gente, que a gente diz, ó, você tá abrindo o CNPJ aqui, mas você tem que ter cuidado quando você for comprar a mercadoria de outro estado. Você vai pagar ICMS fronteira. Você tem que ter cuidado na declaração, porque o limite é 81 mil. Beleza. Mas se você tem menos de 12 meses, o limite vai ser proporcional aos meses que você está aberto. E etc, e etc. Então, inclusive, eu queria pedir para você divulgar o link da comunidade. Para quem estiver assistindo, que for MEI, estiver meio perdido, você entra nesse grupo que é totalmente grátis e a gente vai estar lá para te dar o suporte, para te dar orientações e, claro, fazer networking com os outros empresários do grupo também. Matheus, aproveita, que eu acho que é até melhor. Aqui o teu Instagram, né? O Instagram da Atalanta, o teu número também do teu WhatsApp, porque aí quem está nos assistindo anota rapidinho, te aciona, pede para entrar no grupo, fica mais rápido, mais Pronto. dinâmico. Fica à vontade. Meu número do WhatsApp é 839-8857-8003. Pode me chamar. O Instagram, pessoal, é Matheus Neri Aldaz. Matheus com H, TH, né? Neri com Y, Nery. E o da Atalanta é Atalanta Soluções. Esse é mais simples. Aproveita essa oportunidade, vai fazer network. É um grupo totalmente dinâmico que tira dúvidas, que ajuda muito. E a gente não cobra nada É pra estar gratuito, nesse né? grupo. É gratuito. Eu Aproveita, adotei os MEIs. É isso. Porque a gente aproveita, vai lá. vê quantos MEIs vieram pra gente com problema de dívidas, problema de inscrição, não sabia de nada, achava que o CNPJ era brincadeira. Então, de fato, esse grupo é um pro bono ali, digamos assim, para os MEIs do Brasil, que eles abrem sem orientação nenhuma. Mas a gente tá aqui para ajudar vocês. Pode contar comigo. E o Matheus, falando aqui para quem está nos assistindo, qual é a dica que você dá, que apanhou agora no início, para fazer com que quem está nos assistindo não sofra isso? Qual é a dica que você dá? Diz, ó, isso eu queria que você não entender. Seja lá qual só seja seu negócio, né? Seja contábil, MEI, sem ser seja. MEI, Não importa. Qual é a dica que você diz? Ó, aqui eu errei, eu queria que você não errasse. cara. Eu acredito que seja essa questão de você depender muito de indicações para você vender. Porque um negócio ele não existe sem vendas.
E a indicação é algo pouco previsível para você. Você pode ter o melhor software financeiro, você pode ter os melhores processos internos, enfim, pode ter uma estrutura top dentro da sua empresa, mas se você não vender, se você não vender, não tem empresa, não tem colaborador, não tem nada. Então, dê uma atenção maior às vendas do seu negócio, divulgue, faça anúncios, coloque um CRM no seu negócio, que é software onde você... O que é o CRM? CRM é um software comercial, ou seja, você tem um controle de todos os seus clientes, potenciais clientes, o andamento dos processos de venda para ele, porque muitas vezes você aborda o cliente, WhatsApp, por exemplo, ou tenta uma ligação, e amanhã você esquece desse cliente, porque ele não te respondeu. Mas lá no software ele vai te dizendo, ó, você falou com ele ontem, você chamar de novo ele Ele hoje, controla, né? porque o cliente, ele é difícil. Não é da primeira Não é vez fácil. que ele vai falar com você. Inclusive, eu já fui até bloqueado por clientes que estavam atrás do meu serviço. Não era um cliente que eu não sabia que queria o meu serviço. O cliente estava atrás do meu serviço. Mandei mensagem, liguei e fui bloqueado várias vezes. Então, cliente, você tem que ter um acompanhamento. Chama de follow-up. O meio comercial é follow-up. Eu acredito que seja isso. Depois das vendas, aí você faz a gestão do seu dinheiro com as nossas planilhas ou com Software. nosso software não, com a nossa terceirização do financeiro. Enfim, acredito que seja essa a dica. Pois é, gente, estamos aqui no segundo podcast, se encaminhando ao fim, mas com muito prazer recebendo Matheus Neri, esse cara visionário aí que está explorando o empreendedorismo, falando muito sobre negócio, sobre contabilidade. Matheus, fala pra gente um pouquinho sobre quando foi que você começou a entender que disse, poxa, dá mais para depender de educação, eu vou investir um pouquinho no marketing, no infoproduto, no digital, eu preciso aparecer mais. Você fala que é indispensável. Então, fazer com que o cara entenda que ele tem que separar um pouquinho mais do dinheiro para investir em marketing, comunicação, eu sei que é difícil. E como foi isso para você? Você está colhendo frutos hoje. Como foi essa virada de chave? Virar de chave foi também eu sendo um cliente. E hoje em dia a gente procura as coisas muitas vezes no Google, no Instagram. Então, muitas vezes você não vai no escritório fisicamente ali para pedir um orçamento. Você faz online mesmo. Ou você vê alguma coisa no Instagram ali que lhe interessa e você vai na página de vendas e compra ali. Então eu como cliente eu vi, pô, meu comportamento para comprar não é sair na rua e ir atrás de uma empresa ou de um produto. Geralmente a gente vai logo para o celular. E também tem essa questão das indicações. Que eu estava dependendo muito de indicações no meu negócio. E às vezes não vi indicação, o outro cliente No ali início é saía, sempre mais difícil as indicações. é, o outro cliente ali saía, e esse não é o ideal. O ideal é você, de fato, ter uma venda ativa ali. E hoje em dia, o melhor jeito de você ter uma venda ativa não é colocando carro de som, apesar de que pode funcionar, mas hoje em dia você tem que estar na internet, criando relacionamento com o público, também investindo em anúncios. Esse, de fato, eu acredito que seja o caminho para você vender. Claro que você pode vender por vários caminhos ali. Mas no digital é muito democrático ali. Tem algo que Matheus quer implantar, tipo, poxa, eu quero trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. Tem algum segmento, algum produto, mesmo que seja fora da contabilidade. Tá? Amanhã o Matheus consegue operacional, financeira e ele quer investir algo. Tem algo que o Matheus pensa assim, Tem. poxa, é totalmente diferente, mas eu quero investir nisso. Não é tão diferente, inclusive eu já falei nesse podcast sobre isso. Porque hoje a gente trabalha com empresas, né? Contabilidade financeira da empresa. Mas eu quero levar isso para a pessoa física do empresário, dono da empresa. Porque a partir da empresa, onde ele recebe aquele lucro, onde ele começa a construir o patrimônio, ele precisa organizar também a pessoa física dele. Onde é que ele vai alocar esse dinheiro? Vai comprar ações, fundos imobiliários, criptomoedas? Tem várias opções hoje em dia. Então eu penso no futuro e para essa parte pessoal dele. De construir patrimônio, de ter planejamento. Ah, eu quero comprar uma casa, quero ter um flat ali. E isso é um desafio, né? É Porque o muito empresário não difícil. gosta de abrir isso, o empresário não gosta de ter transparência com isso. Muitas vezes E o tem que profissional de confiar bastante. contabilidade é o mais indicado para lhe orientar a fazer o melhor investimento, né? Esse profissional
tem esse diferencial e o cliente não deixa, só quem perde é ele, né? Com certeza. A gente não implanta agora porque a gente está trabalhando primeiro com as empresas e também essa parte da pessoa física é algo mais delicado, digamos assim. E questão de investimentos, você tem que ter a certificação para você poder dizer, ó, compra tantas ações dessa empresa, investe tanto em criptomoedas. Não pode chegar e dizer para o cliente ali, você tem que ter a certificação, você tem que ter uma equipe, você tem que ter toda uma estrutura e um processo para você poder dar o melhor serviço para o seu cliente, para ele de fato construir um patrimônio. Não é só vender serviço. O cliente ele tem que de fato ter sucesso no que ele está proposto a construir, a ter rendimentos, enfim. Então não é algo da noite para o dia, né? Riqueza, né, galera? Nesse bate-papo. Matheus, que muitas vezes não tinha um network, começou a ter, né, Matheus? Começou a frequentar eventos, palestras, tá colhendo também frutos. O que é Com que você diz certeza. também? Poxa, quem está nos assistindo que não gosta de network, não gosta de se relacionar, qual é a dica que você diz? Poxa, ó, eu comecei a fazer, já evoluí com isso, consegui conhecer pessoas em relação a isso. Como é que é? Bom, o networking, ele vai te levar a lugares que o dinheiro não leva. Se for para resumir, é isso. É muito importante você ter um networking, não só você ter interesse na pessoa, mas de fato você ter uma conexão verdadeira com a pessoa. Você de fato agregar valor e ela agregar valor a você. Não é dizer, ah, vou conectar com fulano porque ele tem empresa de tal coisa ali. Não é sobre isso. É de fato você ser uma pessoa disponível, como você é, para várias pessoas ali, para ajudar de fato. E uma hora o universo se encarrega de dar um retorno para você. Então, por isso que eu fui atrás disso e já fui a muitos lugares que ele não me levaria. Inclusive, eu tô aqui por conta de network e tá sendo maravilhoso aqui. Obrigado aí pelo Coisa convite boa, novamente. Matheus. E hoje tem alguém que fez a diferença na sua vida, seja pessoal ou empresarial? Poxa, essa pessoa foi uma virada de chave, foi um prazer ter conhecido. Sim, a gente evolui, né? Pessoas são sentimentos, são erros, são concertos, acertos, decepções, alegrias. Tem alguém que você diz, poxa, foi uma virada de chave, eu venho evoluindo, eu venho aprendendo. Algum mentor, né? A gente fala muito sobre mentorias, sobre mentores, sobre evoluir pessoas, sobre coach, né? Que parou, tinha uma palavra que era Uhum. muito hoje prática tal do coach, já não usa mais, enfim. Tem alguém que você diz, poxa, esse aqui é um cara que faz a diferença no meu dia a dia, eu tô sempre junto, eu gosto desse cara, eu gosto dessa mulher, desse cara, desse profissional, desse, sei lá. Tem alguém que faz a diferença na tua vida? Não é porque eu tô aqui, mas essa pessoa é Vinícius. Não só pela questão pessoal, de sempre estar me orientando, me ajudando ali, mesmo que eu não pague nada a ele, não seja meu mentor, mas também por conta do nível que ele está. Ele tem um escritório muito top, uma equipe muito top, é onde eu quero chegar. Tem anos de experiências e é onde eu quero chegar também. Então você é uma pessoa que eu modelo ali na parte de escritório de contabilidade, BPO financeiro também. Então você, não é porque eu tô aqui não, viu? Cara, obrigado, viu? Mas Tamo você é junto, um modelo para mim e eu considero meu mentor. Mas tamo que junto. não seja oficial, eu considero meu mentor. Eu recebo com Obrigado aí. bastante humildade, gratidão. E o mais gratificante é quando você faz isso sem esperar aquilo. Certeza. Eu fico muito feliz porque Puxa a o orelha dinheiro. ali, dá um chacoalho, Né, faz Matheus? parte. Não vai dizer não, que a gente trata aqui não, mas eu fico muito feliz porque se você não tiver relacionamento, se você não se conectar com pessoas, não faz sentido. Com Conheço certeza. diversos, não amigos, mas conhecidos, que hoje estão muito bem financeiramente, mas não entram em lugar nenhum. As portas são fechadas. Então, muito obrigado, eu fico feliz. Tamo junto. Vamos continuar evoluindo e eu acho que o salário é fazer com o próximo o que fizeram com você. Não de ruim, né? De bom. Então, contribua para o próximo para que o Com próximo certeza. possa evoluir. Gente, estamos chegando ao fim aqui, mais um podcast, recebendo esse craque aqui, Matheus Neri. Inclusive, Vinícius, eu queria citar outra pessoa também, Fica à vontade. que é o Tássio Maia. E ele tem uma consultoria em vendas chamada Disruptiva Gestão. E é um cara também que ele me ajuda muito, ele me inspira muito, também puxa a orelha um pouco. E eu tenho que deixar um alô para ele. Obrigado, Tássio, por todo o apoio e tamo junto. E é isso, né, gente? Faça como o Matheus. Às vezes as pessoas acham que, mas eu não tenho dinheiro, aí vou gastar. Invista, você precisa investir. Você precisa Tem que investir no investir. curso, na mentoria.
Se não tiver, tem gratuito. Então, assim, não se prende, sai do lugar que você está, vai conhecer pessoas novas. Com certeza. Quem Eventos. quer fazer, faz uma rifa, né? Faz qualquer coisa, pede uma ajuda à Passa 2 família, cartões. Pede divide, emprestado. passa, mas faça, porque isso pode ser uma virada de chave para Com você, certeza. né? Você vai aprender com a mentoria do Tasso e de mais outros, enfim, você precisa investir, não é isso? Então, Matheus, eu tenho um prazerzão, cara, estar te recebendo aqui. Muito Eu que obrigado. agradeço. Você, o segundo participante do nosso podcast. O podcast Conta Comigo, que foi planejado, pensado durante muitos anos. Posso lhe dizer isso a vocês que estão nos assistindo. Muitas vezes as pessoas acham que foi do dia para a noite. Não, foi muito trabalho, muito planejamento, muitas decepções, alguns acreditando, outros não. E é muito gratificante ver esse projeto se materializando, né? As pessoas contribuindo, o resultado aparecendo, a gente fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais gratificante. Tem dinheiro no mundo que pague. Eu estou muito feliz de você estar aqui no nosso segundo podcast. Compartilha quando estiver no ar, meu amigo. Vamos para cima. Vamos, contribua também. E se eu te perguntasse qual era o terceiro podcast, você queria receber quem aqui? Queria ver a gente nessa mesa aqui conversando sobre o quê? Cara, eu acredito que como a gente falou muito em vendas, eu acho que seria um ponto importante para você trazer. Inclusive, se fosse para trazer uma pessoa, seria o Tasso Maia, que eu Vamos acabei de conversar com o falar. Tasso? Vamos para Será que cima. ele aceita, hein? Com certeza ele aceita. Certo? Eu vou conversar com ele direitinho. O cara é top de linha em Então vamos deixar vendas. o desafio no ar, né? Vende nos Estados Unidos. Vamos deixar o desafio no ar. E aí, Tasso, você que tá aí, topa vir fazer parte aqui do Conta Comigo? Já tá o convite feito, É, viu, Matheus? tem que Não tem, vir. Eu eu quero não ver tenho duas você conversas, aqui. não. Não tenho duas conversas. Pronto. Tá convidado. Fala com a gente aí, fala com o Matheus. Matheus vai ser a ponte. Vai ser um prazer receber o Tasso aqui e falar muito sobre vendas. Isso aí é uma aula. Aula de vendas. Coisa boa. Então é isso, gente. Muito feliz. Vinícius, eu queria dar outro recado para os empreendedores ou quem está querendo empreender. Se você tem uma vontade no seu coração, um projeto, ou você quer trilhar um caminho, foque só nesse caminho. E não ache que vai ser do dia para a noite. Você tem que colocar pressão em algo e suportar o processo para de fato colher os frutos, entendeu? Por exemplo, você quer empreender no mercado digital, como é o caso de Cauã. Ele tem que escolher um caminho. Ele quer ser afiliado, ele quer vender um e-book, ele quer vender uma mentoria. Ele tem que escolher um, focar naquilo, suportar o processo para depois colher os frutos, por exemplo. Então, se você está empreendendo, foque em um ponto só e suporte o processo, que eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos. É isso. Coisa boa. E assim, a gente tá numa geração que é imediatista, né, Matheus? É. É uma geração que tá querendo o resultado. Depois inventaram o Instagram, bicho, é impressionante como as Para hoje, pessoas para ontem. é para ontem. E olha para o próximo. Eu acho que cada um tem que respeitar o seu tempo. Se olha para o próximo, Matheus estava falando muito bem aqui. Poxa, eu visionário, eu queria ter uma estrutura como essa. Aquela pessoa conquistou isso, né? Mas tem o seu tempo. E o mais importante é que você não se cobre, não se machuque e se decepcione. Não, você tem seu tempo. Você tem a sua entrega. Cada um tem um processo. E não vem do dia para a noite. Às vezes você tem um colaborador, tem um empresário que quer tudo muito rápido. Não é no tempo que a gente quer. E eu estou falando com propriedade, porque eu tenho 25 anos. E eu percebo que às vezes eu quero as coisas para ontem, mas eu tenho que entender, e é com calma que você consegue as coisas. Primeiro você planta, depois você colhe. Às vezes você não vê resultado nenhum, mas todo dia tá tendo um pequeno resultado ali, e uma hora chega um momento que, pum! Mas foi a construção. Para quem tá de fora acha que foi do nada, né? Mas teve a construção para chegar lá. Pois é, gente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Conta comigo. Esse ambiente que a gente vai falar muito sobre contabilidade, vai falar muito, vai contar muita história. E também você vai poder contar com a gente, você vai poder contribuir para esse podcast. Como o Matheus mesmo trouxe, quer ver aqui o Tasso, já está feito o convite. Então é isso, vocês vão fazer parte desse ambiente de negócio, esse ambiente de network, esse ambiente de falar sobre RH, sobre pessoas, tecnologia.
inteligência artificial, que é um assunto muito da atualidade. Vamos falar também muito sobre a polêmica da reforma tributária. Então, sejam muito bem-vindos. Muito feliz pelo projeto estar avançando, crescendo, conto com pessoas importantíssimas contribuindo. E aqui a gente vai ter muita gente boa, viu? Vai vir polêmica aí, Já estou inscrito no vai canal, ter podcast aí que notificação vai ser ligada. estouro, assim como o seu. E compartilha. Se inscreve no nosso canal, compartilha. O podcast Conta Comigo vai estar sendo postado, divulgado no YouTube da Impacto Soluções Contábeis, que é um YouTube que já está pronto, estruturado para que esse material suba, tá? E vou te convidar também para seguir a Impacto Estúdio e Gravações. Impacto Underline Estúdio, Underline Gravações. Lá você vai poder conhecer a estrutura, vai poder conversar, interagir, vai poder perguntar e quem sabe tá aqui lançando o seu podcast. Isso mesmo. Existe uma equipe toda preparada para pensar no seu podcast, na imagem, no texto, nos convidados, todo o material de mídia e marketing. Essa equipe vai estar lhe atendendo. Então, sejam muito bem-vindos. Matheus, considerações finais, fala um pouquinho aí o finalmente desse papo, que foi maravilhoso, cara. Eu estou muito feliz. E fala aí o que você possa ter deixado de falar e faça aí suas conclusões finais antes que a gente encerre. Bom, você já falou praticamente tudo, mas se você é empreendedor e quer aprender, fica de olho nesse podcast aí que você vai aprender muita coisa. Bom, gente, então muito obrigado mais uma vez, Matheusão. Ei, prazerzão, meu irmão. Conte comigo, Conte tá? comigo também. Conte comigo, aqui é isso mesmo. Conta aí comigo, tamo junto. Vamos conversar muito, fechar muito negócio, parcerias. E é isso. A gente vai estar junto aqui nesse projeto que vai crescer muito. Então, para vocês que nos acompanharam durante todo esse programa, Deus abençoe, que você possa ter muito sucesso no que você busca. Tamo Amém. junto. Valeu, galera.